Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Brothers na Quinta Dimensão. Eu sou Saeto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a chama verde, o quinto raio, tendo a cura pela verdade. Mestre Hilarion Paulo de Tarso. Características: verdade, inteligência e cura. Elohim, vista, ciclope, com o olho divino que tudo vê, concentração cristal, limpeza e purificação para receber a verdade. Arcanjo Rafael. Características: trabalha com a cura, dedicação e aprendizado. Local: templo na ilha de Creta, na Grécia, cercado por um imenso jardim. A energia desta chama, guardião do templo, é Palas Athena, limpeza e despojamento para receber a verdade. A chama verde é a manifestação do quinto raio, que está associado à quinta-feira, e é conhecido como o raio da cura. Quando conheci a fraternidade branca, me perguntava por que a cura estava associada à verdade. Falar a verdade cura, dizem os mestres. Assim comecei a pensar nas infinitas mentiras que a maioria das pessoas fala todos os dias, sem mesmo ter consciência. Mentiras que as pessoas proferem sem admitir que estão mentindo. Quantas vezes ocultamos a verdade ou simplesmente distorcemos fatos corriqueiros do dia a dia? E isto é só um pequeno exemplo no mar de palavras inconsequentes, proferidas muitas vezes por pessoas que costumam agir corretamente. No entanto, é preciso ter consciência de que a mente divina não entende as mentiras. E desta maneira vamos estampando à nossa volta essas falsas informações, que acabam por nos aprisionar nas suas baixas vibrações. Devemos saber que, quando proferimos uma palavra, se acaso nela não acreditamos fielmente, estamos mentindo. E também é importante lembrar que pior mentira não há do que aquelas feitas para nos enganar. Quantos os relacionamentos são baseados em mentiras e em desafetos? Quantas vezes deixamos de lado as nossas reais intenções para usarmos palavras suaves, no intuito de não ferir o outro? Precisamos aprender com a chama verde a prática da verdade. Precisamos aprender com a chama verde a assumirmos a responsabilidade por nossos pensamentos, palavras e atos. Seguindo a orientação dos mestres, devemos preferir a seguinte postura: se acaso não tenho nada de bom a falar para alguém, não falo nada. Descobri que é infinitamente melhor ficar calado do que levantar um falso testemunho. Sei também que sempre um testemunho será falso se não acreditamos no que estamos dizendo. A chama verde nos ensina que as implicações energéticas são imensas, porque tudo o que falamos fica pairando à nossa volta, e dá o maior trabalho limpar aquilo que não temos consciência de que está sujo. O plano espiritual chama essas formas pensamentos que estamos enviando para o astral de miasmas. São uma espécie de roupagem que nos acompanha onde quer que formos. Se acaso ficamos falando mal dos outros ou pensando em coisas negativas, vamos nos cercando de manchas que acabam por obscurecer nossa essência luminosa. Mesmo as pessoas mais densas sentem as vibrações que enviamos, pois os pensamentos são também vibrações. E mesmo que não sejam compreendidos, ficam pairando no ar. Desta forma, devemos compreender que não enganamos ninguém. Quando, por exemplo, você fala que está feliz e não está, esta falsa afirmação fica colada no seu corpo sutil como uma nuvem, impedindo que você tome coragem para admitir os seus reais sentimentos e pensamentos. Dessa forma, construímos à nossa volta inúmeras couraças energéticas que por fim temos medo de enfrentar. Trabalhar com a chama verde nos auxilia a encontrar a coragem para assumir os nossos pensamentos e, assumindo o nosso complexo processo mental, estaremos aptos a conquistar a cura. Devemos fazer um parêntese para analisar um fato interessante. Nos últimos anos, muito se tem falado a respeito do pensamento positivo e das fabulosas conquistas da neurolinguística, que, na verdade, são caminhos usados para o domínio de nossa mente e a prática da verdade. Deus é verdade e algo muito positivo na vida das pessoas.
Seja qual for o nome dado à sua força, quando este poder se manifesta na vida de alguém, jardins serão criados em solos antes considerados pobres e sem vida. A lei do pensamento positivo é a lei de Deus e a manifestação da sua força. Porém, muitas pessoas se desencantam quando se envolvem nesse tipo de aprendizado e não conquistam as experiências desejadas. A fraternidade branca nos ensina que é preciso um pouco mais, que boa vontade e palavras proferidas com determinação. Como diz Sai Baba, o esforço é humano e a graça é divina. Ainda devemos lembrar que às nossas mãos está um grande trunfo, que é o contentamento. Contentar-se é tentar ver o lado bom de todas as experiências. Muitas vezes traçamos metas para as nossas vidas que não nos levarão a lugar algum, por mais que nos esforcemos. O que devemos fazer é procurar estar em consonância com a vibração da presença Eu Sou, e assim ter orientação interna. Ao contrário de todos os processos de aprendizagem que acontecem de fora para dentro, respeitar a intuição superior lhe trará o equilíbrio necessário para assumir as suas verdades e libertar-se das falsas aparências. Seguindo este raciocínio, entendi o imenso poder reservado na chama verde. O poder que exige imensa coragem para encarar de frente as nossas limitações. No meu trabalho como terapeuta, conheci muitas pessoas maravilhosas que desejavam verdadeiramente um contato espiritual, desejavam encontrar Deus em suas vidas, mas não tinham coragem de aceitar suas falhas e limitações. Com isso, não chegaram a lugar algum. Ficaram pulando de religião em religião, de oração em oração, e algumas delas de terapia em terapia, sem nada encontrar. Ouvindo muito, sem nada absorver. Aprendi que, quando o saber não é empregado, normalmente as pessoas entram em profundos desencantos. E quanto mais se procura, mais se anda em círculos, justamente para entender que Deus e as suas imensas possibilidades está dentro de cada um de nós. Por isso, a chama verde é a chama do autoconhecimento e da autocura. Uma mensagem enviada por Mestre Hilarion, a cura pela verdade. A energia da cura está ligada à grande capacidade do homem em falar a verdade. Eu sou Hilarion. Venho lhes falar o respeito do grande poder libertador da verdade. A verdade cura porque a verdade é. A verdade cura porque ela não precisa se mascarar, se infiltrar ou parecer ser, porque a verdade é. A verdade cura porque ela é o estado natural do homem. O homem é verdadeiro quando ama, quando olha nos olhos e quando também diz não. Aprendam a ser absolutamente corretos com vocês mesmos e jamais mintam. Não entendam a diplomacia como algo que possam manipular, como se costuma fazer com sentimentos, pensamentos e emoções. O outro sabe quando você está mentindo. O outro sabe quando você não está falando a mais absoluta verdade. Eu fui um diplomata, um homem das leis e jamais menti. Meu aprendizado foi sobre a verdade da vida superior. Mas jamais transformei as minhas palavras para que fossem aceitas. Jamais permiti que a corrupção me colocasse em situações difíceis. Jamais permiti que minha natureza fosse contaminada por sentimentos e pensamentos inferiores. Portanto, posso ensinar vocês, meus filhos, falem a verdade. Não a sua verdade, nem a verdade do outro, mas a verdade do coração. A única verdade é aquela que não fere, que não destrói, é aquela que apenas é. O grande astro-rei que rege a amada terra, com certeza nunca pediu licença para espalhar os seus raios. As nuvens, com certeza nunca pediram licença para fazer chover as suas bênçãos. Os animais nunca pediram licença para escolher a sua presa e para matar. E os homens não deveriam escolher as palavras para fazer um grande mal a si e à humanidade que é mentir. Ousem falar a verdade, ousem ser verdadeiros, e eu digo mais uma vez, a verdade a todos irá curar. Quero que a chama verde seja instalada e que a verdade e a cura possam fazer parte do ritmo de sua vida. Eu sou Hilarion. Mensagem enviada pelo Elohim Ciclope,
As doenças da alma. As doenças que afetam o corpo do homem antes já afetaram a sua alma. Todas as vezes que vocês virem uma pessoa doente, saibam que esta pessoa diante de vocês está doente na sua alma, contaminada pelo orgulho, contaminada pelo egoísmo, contaminada pela inveja, contaminada pelas indecisões, contaminada pela falsa crença naquilo que ela não é. As doenças podem ser tratadas e curadas no mundo espiritual antes de sua manifestação no plano físico, no corpo. E para isso vocês devem observar os seus traços de caráter. Observem aquilo que está impresso em vocês. Se por acaso algum de vocês nasceu nessa encarnação com um corpo doente, observem a mensagem que este corpo está lhe trazendo. Não é apenas um karma, ou seja, algo imposto pela vontade divina, como vocês acreditam, mas sim algo que foi criado por vocês para ser resgatado. Se suas dificuldades estão em enxergar, pense naquilo que vocês se recusaram a ver em suas vidas. Se suas dificuldades estão em caminhar, pense nos caminhos que não estão se permitindo trilhar. Observem a natureza de cada uma das doenças. Observem como um médico do espírito. E observem também aquilo que vocês se recusam a fazer. E só para contrariar, só para mostrar a liberdade do espírito, ousem curar-se. Ousem modificar suas atitudes. Ousem ser quem vocês são, puros, livres e limpos. Eu sou o Elohim Ciclope, do quinto raio. Muitas vezes me deparei com pessoas doentes que se sentiam profundamente impotentes frente à fatalidade da doença em suas vidas. Muitas delas se recusavam mesmo a compreender o sentido mais profundo dessa experiência. E posso afirmar que é muito triste o que sentimos nessas situações. Inclusive porque é difícil oferecer algo mais que a nossa compaixão. A mente cartesiana não aceita o sofrimento. Assim, todos lutamos para escapar ilesos das experiências, tentando inutilmente fugir das garras da dor, da morte e do sofrimento. Porém, não podemos evitá-las para sempre, já que essas etapas são naturais em nossa vida na Terra. Acho que quando muito podemos aprender como agir melhor frente a essas situações. Com a ajuda terapêutica, muitas pessoas chegam a compreender que de alguma forma causaram a sua doença. E tenho visto que isto não ajuda muito. Na verdade, por vezes até atrapalha, pois essas pessoas sentem-se tão culpadas que acabam criando ainda mais complicações. Muitas vezes eu me perguntei por que saber a verdade? E como a dor pode curar? Quando perdi uma pessoa muito querida, percebi que todas as pessoas envolvidas com este desencarne doloroso foram trabalhadas em diversos aspectos no que se refere às suas crenças sobre a vida, sobre a morte e mesmo sobre Deus. Ainda neste caso, os mentores falavam abertamente de cura. Mas o que significaria a cura então, já que a pessoa estava morrendo? O que significa curar-se? Analisando minha própria compreensão sobre a morte, fui obrigado a entender que a cura pela qual todos estamos passando é a do nosso espírito. Como estamos encarnados, e essa é a realidade que percebemos, queremos o alívio para as nossas dores e a cura para o corpo físico, sem compreender o mundo espiritual que nos cerca. Devemos analisar que o processo que envolve qualquer doença faz com que repensemos nossas apostas frente à vida e abre novos horizontes. Hoje percebo que a cura da chama verde é a espiritual. Esse despertar que nos faz compreender que o espírito continua imutável, sejam quais forem nossos desacertos. Quanto ao que se refere ao corpo físico e à nossa estreita ligação com a matéria, devemos mesmo aproveitar a oportunidade de modificar ideias deturpadas que ainda temos sobre a vida e o sofrimento, antes que isso tome a forma de uma doença ou de uma maneira de pensar viciada e sofrida. Devemos compreender que para obter uma cura efetiva, é preciso que estejamos prontos para mudar nossa frequência vibratória, portanto, ajustar nossos pensamentos ao novo, ao espiritual. Mensagem enviada pelo Arcanjo Rafael. A origem das doenças. Se havia feridas, havia quereres.
Se havia máculas, havia também palavras de desencanto e desamor. Se tumores foram criados em corpos, antes são, aconteceram porque ali houve as máculas da dor e do egoísmo. Se há o ferimento, meus filhos, há também a capacidade de curar e de restaurar a sua saúde. No entanto, a humanidade ainda não descobriu a cura do câncer. Ainda não debelou uma série de doenças como a AIDS e outras que têm se manifestado. Nós explicamos, estas doenças, antes de se manifestarem no universo do plano físico onde habitam os homens, já se manifestaram no mundo dos sentimentos, como um profundo veneno chamado egoísmo, como um profundo veneno chamado orgulho. Este homem, que se mostra vítima de uma doença, foi vítima antes de um desencanto de sua alma, de um desencanto do seu sentimento, de um desencanto do seu pensamento. Antes que essa doença viesse manifestar toda a sua podridão no corpo físico, veio e se manifestou na sua mente e no seu sentimento. Eu venho lhes dizer, curem os seus sentimentos. Não sejam egoístas. Deixem que as energias fluam. Aprendam com a natureza. Não segurem as pessoas. Não impeçam as pessoas de viverem as suas vidas, as suas verdades, os seus atropelos e as suas dores. A chama verde para a qual eu trabalho como arcanjo vem lhes dizer do sentimento de verdade. Sejam profundos e verdadeiros com vocês mesmos, com os seus anseios, com os seus ímpetos, com os seus sentimentos. Não se obriguem a nada. Vocês não devem se culpar. Vocês não devem estar se julgando, se maltratando e muito menos maculando a sua natureza espiritual. Sejam livres. Falem absolutamente a verdade, ou calem-se. Não apenas a sua voz, mas principalmente o seu pensamento. Se há um outro veneno capaz de prejudicar, criar tumores e tumores na alma, esse veneno se chama julgamento. Não julgue. O julgamento afasta. O julgamento entristece. O julgamento empobrece o homem. As pessoas erram, mas não cabe a vocês apontar as falhas e justificar a sua própria ignorância pelos atos dos outros. Esqueçam de julgar. Esqueçam de olhar o errado. Esqueçam de apontar no que o outro pecou. Sejam autênticos, mas sejam bons. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês deixem um like, compartilhem o vídeo com seus amigos e familiares. Se inscrevam no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E o mais importante, gratidão por existirem.